Olá, hoje vamos falar de testes de software. A diferença de automação de testes e testes. Existe uma diferença clara entre testes e automação de testes. Em testes, você realiza a tarefa de testar, e a automação de testes, você usa um software que imita a interação com a aplicação no que se refere ao teste, tal qual um ser humano faria. Graham e Foster. O que é testes de software? Uma vez gerado o código-fonte, o software deve ser testado para descobrir e corrigir tantos erros quanto possível antes da entrega ao seu cliente. Sua meta é projetar uma série de casos de teste que tenham uma grande probabilidade de encontrar erros. Mas como? É aí que as técnicas de testes de software entram em cena. Essas técnicas fornecem diretrizes sistemáticas para projetar testes que exercitam a lógica interna e as interfaces de cada componente de software, e exercitam os domínios de entrada e saída do programa para descobrir erros na função, no componente e no desempenho do programa. Quem faz? Durante os primeiros estágios de testes, o engenheiro de software realiza todos os testes. No entanto, à medida que o processo de teste progride, especialistas podem ser envolvidos. O bom teste tem alta probabilidade de encontrar um erro. Para alcançar essa meta, o testador deve entender o software e tentar desenvolver uma imagem mental de como o software pode falhar. O ideal é que as classes de falhas sejam investigadas. O bom teste não é redundante. O tempo e os recursos para testes são limitados. Não há sentido conduzir um teste que tenha a mesma finalidade de outro. Cada teste deve ter uma finalidade diferente. O bom teste deve ser de boa cepa. Em um grupo de testes que tem um objetivo semelhante, as limitações de tempo e recursos podem ser abrandadas no sentido da execução de apenas um subconjunto desses testes. O bom teste não deve ser muito simples nem muito complexo. Apesar de ser possível combinar algumas vezes uma série de testes em um caso de teste, os efeitos colaterais possíveis associados com essa abordagem podem mascarar erros. Em geral, cada teste deve ser executado separadamente. O objetivo principal do projeto de casos de teste é derivar um conjunto de testes que tenha uma alta probabilidade de revelar defeitos no software. Para atingir esse objetivo, duas categorias diferentes de técnicas de projeto de casos de teste são usadas: o teste caixa preta e o teste caixa branca. Os testes caixa branca focalizam a estrutura de controle do programa. Os casos de teste são derivados para garantir que todas as instruções do programa tenham sido exercitadas pelo menos uma vez durante os testes em que todas as condições lógicas tenham sido exercitadas. Os testes de caminho básico, uma técnica caixa branca, faz uso de grafos de programas para derivar um conjunto de testes linearmente independentes que garantirá cobertura. Os testes de fluxo de dados e das condições põem à prova a lógica do programa. E os testes de laço complementam outras técnicas de caixa branca, ao proporcionar um procedimento para exercitar laços de vários graus de complexidade. Edsel descreve os testes de caixa branca como testes em pequeno porte. A implicação dessa colocação é que os testes de caixa branca que considerarmos neste capítulo são tipicamente aplicados a componentes de programa de pequenos, por exemplo, módulos ou pequenos grupos de módulos. Os testes de caixa preta, por outro lado, ampliam nosso foco e poderiam ser denominados testes em grande porte. Eles são projetados para validar os requisitos funcionais, sem se preocupar com o funcionamento interno de um programa. As técnicas de teste de caixa preta concentram-se no domínio de informações de software, derivando os casos de teste ao dividir a entrada e saída de uma maneira que proporcione uma satisfatória cobertura de teste. O particionamento de equivalência divide o domínio de entrada em classe de dados que provavelmente exercitarão uma função de software específica. A análise do valor de fronteira prova a capacidade de um programa de manipular dados nos limites de aceitabilidade. O grafo de causa e efeito é uma técnica que possibilita que o analista valide conjuntos complexos de ações e condições. O projetista de software experiente frequentemente diz: a atividade de teste nunca termina, ela é apenas transferida do projetista para o seu cliente. Toda vez que seu cliente usa o programa, um teste é realizado. Ao aplicar o projeto de caso de teste, o engenheiro de software pode realizar testes mais complexos,
e, portanto, descobrir e corrigir o maior número de erros possível antes que os testes de clientes se iniciem.